Eu não entendo como esse governo não incluiu automaticamente as mães solo do auxílio emergencial dentro do Auxílio Brasil. Se o governo, se o Estado brasileiro pretende defender essas mães de família, verdadeiras guerreiras que são o sustentáculo de um lar, se o governo já tem o cadastro delas, se já está comprovado que elas realmente são mães solteiras, que vinham sendo beneficiadas com algum tipo de renda para atravessar a pandemia neste momento tão difícil, desde o ano de abril de 2020, desde o mês de abril de 2020, por qual razão este governo não colocou, não incluiu automaticamente dentro do Auxílio Brasil as chamadas mães solo? Eu fico a me perguntar, fico inclusive sem entender. Eu estou em viagem, mas eu não poderia deixar de fazer este comentário. Eu não poderia deixar de fazer esta análise, porque isso particularmente me incomoda bastante. A insensibilidade deste governo federal me incomoda bastante. E os cálculos desse Auxílio Brasil, hein? Por que algumas famílias nesse momento não tiveram um reajuste de 17,8%? O reajuste anunciado foi de 17,8%. Mas nós tivemos famílias que não alcançaram esse reajuste. Pelo menos em relatos que eu recebi de beneficiárias que, ao observarem, agora que o sistema está atualizado, né? Ao observarem que não haviam recebido este valor, esse reajuste de 17,8%, algumas inclusive tiveram redução de 30, 40 ou 50 reais. E aqui, como cidadão brasileiro, como voz inclusive dessas mulheres que não tem muitas vezes como chegar até o governo, eu faço uma pergunta legítima ao Ministério da Cidadania. Quais critérios foram utilizados para a aplicação desse reajuste de 17,8%? Porque algumas famílias, notadamente algumas famílias, não conseguiram alcançar um valor a maior do que o valor do Bolsa Família antigo, vide registro antes da pandemia. Por qual razão isto aconteceu? Perguntar não ofende. E esta é uma pergunta de um cidadão brasileiro a um órgão oficial, pago e bancado inclusive com os meus impostos. É o que eu estou tentando entender, como foi aplicado esse reajuste de 17,8%. Não ficou claro, Ministério da Cidadania. E aqui o nosso apelo para que o governo federal seja mais transparente, bem mais transparente, nesta operação de pagamento do Auxílio Brasil.